Olá pessoas, meu nome é Ana Gold e hoje eu vou comentar sobre as minhas primeiras impressões da expansão The War Within. E eu tive que fazer esse vídeo aqui meio rápido, porque já estavam acontecendo algumas mudanças na história do jogo, e aí as minhas impressões iam acabar virando terceiras ou quartas impressões da expansão. Eu não vou fazer um resumo por enquanto da história do jogo, porque algumas coisas podem acabar mudando, como já aconteceram. Então o resumo de War Within vocês podem sentar e esperar uns 2 anos para eu poder fazer ele direitinho. E a primeira coisa que eu queria comentar, né, seria sobre essa mudança que eu falei que já está acontecendo na expansão, na lore de The War Within, é sobre a Beledar. E nas últimas semanas descobrimos que inicialmente ela era para ser uma nave, igual a dos Draenei, e que os Arathi estavam ali já há vários anos, mas que eles alteraram para que a Beledar fosse ali um supositório de Azeroth, né? É como se fosse a alma do planeta calcificada. Eu queria muito que ela tivesse sido a pontinha ali da espada de Sargeras. Na hora que ele fincou, eu pensei que a espada poderia ter se cristalizado e formado aquela ponta, mas não. Era só uma parte da alma do planeta. E tinha gente também especulando que poderia ser até um Nauru e também a parte dos Arathi. Antes na história eles tinham ficado ali há milhares de anos em Pouso Santo. E agora era apenas 15 anos que eles estavam ali. Eu já tava começando a pensar que a Faera em Lothar tinha alguma noção do tempo diferente, talvez por ela ser meia elfa, exatamente por conta dessa mudança. Porque se eu não me engano, no início, nas primeiras semanas da expansão, tinha ainda algumas missões que deixavam claro que eles estavam ali há milhares de anos. E aí, numa das últimas missões que eu fiz, uma que ela tá conversando com um Anduin, ela começa a comentar sobre um tal de Império. E eu tava aqui, minha filha, esse Império provavelmente já se foi há muito tempo, né? Mas com essa mudança aí, eu só fui saber dessa mudança fora do jogo, senão eu nem ia ter percebido isso. E foi comentado que teve essa alteração. Então, por conta dessas mudanças, né, que podem acabar ocorrendo aí durante a história, eu vou deixar aí a expansão terminar pra eu poder ter ali o conteúdo completo e falar, ok, isso aqui é a história, deixa eu fazer meu resumo. Mas enfim, dando uma passadinha aí pelos mapas, eu não estava dando nada para os anões, basicamente, mas acabei me surpreendendo bastante e criando um carinho enorme ali pelos terranos. Dornogal ali é uma das áreas que eu mais gostei de jogar e que me impressionou bastante, né? Fazendo um resumo aqui de cada mapa, em Dornogal os terranos queriam reunir o seu povo, você ajuda eles ali a terem um novo caminho a seguir, não só o que os titãs imporam pra eles. E uma missão aqui que eu gostei muito de fazer, e eu indico, né, caso vocês queiram ver um pouquinho mais da cultura e se interessar mais por esse mapa, caso você esteja entrando agora na expansão ou mais tarde, é a missão Antes de me Despedir, que ela fica mais ou menos nessa região aí perto de Dornogal, perto ali de onde fica o cemitério, né, dos terranos. E é uma missão que eu gostei bastante, né, me emocionou bastante, que é basicamente sobre o Khorgran, que tá passando o trabalho dele pra Urtaga, que é a discípula dele. E tem um final ali bem emocionantezinho na praia. Eu indico vocês a pararem pra ler essa missão, porque eu gostei dela bastante. Em Pouso Santo, a gente tá ali mais pra dar um reforço, né, pros Arathi. Eles já estão muito bem definidos ali no lugar, estão muito bem estabelecidos ali. Então a gente vai ali mais pra dar um reforço pra eles, levantar a moral e ajudar, assim, numa coisinha ali. Mas, no todo, eles já estão muito bem. Em Fosso Ressonante, nós continuamos o desenvolvimento dos terranos, ajudando eles a se livrarem de um tirano que estava liderando eles, se é que podemos chamar isso de liderar. E temos ali a continuação da história do Magni. E uma resolução também, e a família principal ali dos anões. Em Azicárete, que eu não sei falar esse nome até hoje, tá rolando um clima assim meio de Game of Thrones, sabe? A galera querendo dar um golpe na princesa, que deu um golpe na mãe. Aí tem 3 malucos que um quer dar o golpe no outro, mas aí eles se resolvem a se juntar, sabe? É um drama do caramba, muito envolvente, sabe? Novela mexicana purinha. Se você assistiu Casa do Dragão, aqui, ó, é a Casa das Aranhas. E uma coisa que eu queria destacar aqui nessa expansão é que, assim, o pessoal pode reclamar de como a história está sendo escrita, que não deram atenção pro Thrall, não deram atenção pra Horda nesse início de expansão, e isso e aquilo. Mas, gente, em questão de ambientação, a Blizzard está impecável nessa expansão, porque, gente, eu tava em Pouso Santo quando eu percebi esse detalhe. E assim, Pouso Santo foi o mapa que eu menos tava curtindo, assim, por conta da temática, né? Que é uma temática toda meio que voltada pra Paladino, tem até Undead da luz lá, uma coisa bizonha danada. E eu, assim, só tava, ai, nossa, deixa eu só fazer as missões daqui pra eu poder saber a lore, mas eu queria era passar batido dali.
Até que eu tava voando lá em Pouso do Santo, dando um rolezinho ali pra poder pegar os raros do lugar. Quando eu comecei a me envolver, cara, na música do lugar, comecei a sentir, nossa, velho. Pô, essa música, comecei, pensar em Paladinos, nossa, Paladinos. Aí eu comecei a pensar, nossa, me lembra muito as músicas do Arthas, né, referente a ele. Aí eu abri o YouTube, já fui ouvir a música do Cavalinho do Arthas lá, o Invencível. Uma bonitinha música, mó envolvente. Eu tava lá, nossa, a luz, que isso e aquilo. Aí eu peguei a letra da música do Arthas, gente, nossa, eu viajei aqui. Aí eu comecei a aprender a cantar, eu comecei lá... Comecei a viajar aqui, 8 da noite, eu tava lá, nossa, torando no órbitas lacuna, tava loucaça aqui, nossa, que música, o que isso significa, né? Que eu sou uma emocionada do caramba, porque eu ouvi uma música de um mapa que eu nem tava curtindo, eu já tava aprendendo a música do Arthas, que era mó paladino, já tava lá, uhul, paladino! Eu comecei até a entender porque que tinha Undead da luz ali, eu falei, não, faz todo sentido que esses caras pisaram em Pouso Santo, falaram, é isso, é Nauru, é a luz... Illidan estava errado, ele deveria ter recebido a luz lá em Legião. Se a equipe da Blizzard conseguiu me tocar nesse nível, no mapa que eu não tava nem gostando, eles estão muito, muito, muito de parabéns. E aí, vida que segue, né? A próxima coisa que me chamou a atenção aqui dessa expansão foi a questão do Anduin. Porque, né? Deixa eu explicar a situação aqui do povo. Eu acredito que não tenha acontecido só comigo. O que eu acredito que tenha acontecido, né? Com a maioria do pessoal que tá reclamando do Anduin. E assim, eu também estranhei pra caramba o Anduin nessa expansão. Porque ele tá muito, muito diferente do que a gente conhecia antes. E eu vou dizer aqui pra vocês a verdade nua e crua. O que acontece? Todo mundo tava empolgado em BFA, tava todo mundo jogando. E lá a gente conheceu um Anduin muito diferente. Muito diferente. Eu poderia dizer até que o Anduin em BFA foi um dos melhores reis que a Aliança já teve. Porque o cara conseguiu parar a guerra. O cara parou a guerra, sabe? Mesmo a Aliança ali estando certa, por conta do que a Sylvanas tinha feito, o cara parou, olhou a situação e falou, cara, não tem condição da gente continuar isso, porque não é só a gente. Se a gente vencer isso aqui, provavelmente ia acontecer, porque a Horda tá sofrendo muitas baixas, não vai valer a pena, porque a gente também tá perdendo muita gente, sabe? Então o cara conseguiu ver isso, conseguiu enxergar isso, engoliu qualquer orgulho que ele tinha e tentou fazer um acordo ali com a Horda pra eles poderem se unir e derrotar a Sylvanas. E assim, a Aliança em BFA, ela tinha total direito de tentar rechaçar a Horda. E você vê um cara desse tomando esse tipo de atitude, você não acredita que ele vai sofrer uma queda tão grande, né? Ele vai sofrer uma mudança tão grande assim na personalidade dele. E aí o que acontece, né? Aconteceu Shadowlands, e muita gente parou de jogar. Eu, inclusive, parei de jogar em Shadowlands, fui voltar só no finalzinho de Dragonflight. E aí você tem uma grande quantidade de jogadores que não viu o Anduin sofrendo, não viu o desenvolvimento dele, que aconteceu com ele lá em Shadowlands. Aquela cinematic que ele tá lá tentando voltar, né, ao controle do próprio corpo. Eu só fui ver muito tempo depois, foi lá no final de Dragonflight que eu fui ver essa cinematic. Então, assim, eu acredito que muita gente... Deve ter gente que nem viu essa parte. E aí muita gente voltou a jogar em Dragonflight, né? Finalzinho de Dragonflight, que tava ouvindo muita gente falar bem, né, da expansão. E entramos em The War Within. E aí a gente tem essa lacuna aí do desenvolvimento do Anduin, né? A gente saiu de BFA, que era um cara que tomava decisões, que sabia o que tava fazendo, cara. Era o único que tinha uma visão, assim, ampla da situação, que ele tava a ponto de voltar atrás e fazer um acordo com o inimigo. E chega em The War Within, é um cara que tá inseguro, perdeu praticamente a essência dele, sabe? E isso pode ter incomodado várias pessoas, como me incomodou. Mas foi por conta disso, né? Não foram jogar o jogo, agora tô reclamando, né? Mas eu vou dar uma reclamadinha um pouquinho mais longa aqui e dizer que eu sinto falta no Anduin. É que, assim, o Anduin, ele essencialmente, ele é um personagem bom. Eu não tô falando, assim, no sentido tipo, nossa, ai que homem bom, não sei o quê. Eu tô falando de bondade. O Anduin, essencialmente, é um personagem bondoso. E nessa expansão, parece que ele perdeu totalmente isso. Ok que ele sofreu um trauma em Shadowlands, e ele teve lá toda a questão com o carcereiro, da perda de controle dele. Mas, eu acho que talvez os roteiristas não deveriam ter aberto mão dessa questão da bondade do Anduin. Porque, tipo, ok, você pode criar uma situação ali no personagem
personagem que ele tá retraído, mas parece que ele não tá só com medo dele ter gostado de fazer coisas ruins em Shadowlands, que aliás, né, pelo amor de Deus, se o cara tivesse conversado um minutinho ali com o Saurfang, ele ia ver que ele não fez nada demais. Pô, o cara matou anjo, matou gente morta já. Aí fala, não, tô fazendo coisa má. Fala sério, Anduin, pelo amor de Deus. Se o cara, pô, gente, fala sério. Se o Anduin tivesse conversado com um campeão de Azeroth por uns 30, pô, uns 10 minutos batendo papo ali, ele ia ver que, nossa, a gente é o diabo, a gente viu o diabo completo em Azeroth. Que ele fez ali não foi nada, cara, que ele podia ficar tranquilo, tá tudo certo. Mas enfim, né, eu acho que mesmo ele sofrendo, eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais ativo nesse início de expansão, né? Eu estranhei muito ele, pô, ele não conseguiu nem pegar na mão da menina, porque ele não queria, tava com medo de sentir a luz. E eu acho que a Blizzard meio que deu uma percebida nisso, né, que tava meio esquisita ali a situação do Anduin. Eles até fizeram uma missão em que a Eren conversa com ele e fala, olha, as pessoas também precisam de suportes, né, pra poder vencer. Não é só guerreiro indo lá na frente, ponta de lança e batendo, não. O suporte também é muito, muito importante, porque o Anduin, ele é um personagem suporte, cara. E assim, dá pra criar personagens suportes bons, sabe? Eu tô procurando pelo em ovo, né, mas eu acredito também que o diabo tá nos detalhes. Então assim, em vez daquela cena, né, em que ele tá evitando segurar da mão dela, se ele, ela ali fala, ó, se quiser, segura aqui na minha mão, ela fecha o olhinho ali, sabe? Não vai lá pegar na mão dele, né, que foi o que aconteceu, deixa ele ali tomar a decisão dele, e aí ele decide, não vou sentir a luz, mas ele decide lá pegar a mão dela, sabe? E aí, no momento ali, ele sente a luz um pouquinho, né, e fica emocionado de novo. Eu acredito que ele ser mais ativo, assim, em ser um suporte, acho que seria muito mais interessante botar esses detalhezinhos, assim, mas, assim, eu entendo eles quererem fazer algo diferente, né, porque outros personagens já estiveram na mesma situação, assim, com o Anduin, são praticamente os mentores do próprio Anduin, que foram o Varia e o Saurfang. O Saurfang, ele sabia que ele não tinha condições de derrotar Sylvanas. Ele estava lutando contra um mal muito maior que ele conhecia, e mesmo assim ele foi lá por conta de uma causa. Acabou morrendo ali em batalha, mas ele se dispôs a se sacrificar por um bem maior, por Azeroth. E a mesma coisa acontece com o Varian, que ele sabia, ele não tinha força suficiente para lutar sozinho contra a Legião, e mesmo assim ele fez exatamente isso. Greymane, paga a conta do bar, meu filho. E quanto que tá isso aí, maluco? 12 mil. Então, ando entendo esses mentores, não faz muito sentido pra mim ele ter retraído tanto, sabe? Ele ter evitado tanto. Parecia que ele tava evitando fazer bondade. Além dele ter esse medo de ter gostado da maldade, parecia também que ele tava com medo da própria bondade que ele poderia exercer ali. Essa foi a principal impressão que eu tive do Anduin dessa expansão. E eu acho que eles poderiam, né, ter incluído mais o Thrall nessa questão, porque o Thrall tá passando por algo muito semelhante a ele, não tá sentindo os elementos como ele sentia antes. E muito antes dos elementos, o Thrall também, na lore dele, ele não tinha nada no início. Mesmo assim, ele lutou por uma horda do início, antes de virar xamã, antes de tudo. Então, talvez o Thrall ter uma iniciativa maior, de ter conversado mais com o Anduin, ao invés de ficar, sei lá, limpando o puleiro de passarinho, ele poderia ter ficado mais tempo ali com o Anduin, conversando sobre isso, né, desenvolvendo, tentando ajudar o Anduin no retorno do poder dele. E aí, com todo esse desenvolvimento, né, o Anduin tendo o apoio do Thrall, da Faerin, quando chegasse lá na hora da Xal'atath, né, e que ela tá lá fazendo a magia dela, lá no meio da igreja, e tocasse Raul, né, todo mundo ia se emocionar, porque não, ele sentiu. Talvez, né, teria sido um pouco mais impactante, porque ia demonstrar mais dessa vontade dele também de ficar à luz de novo, de retornar com os poderes dele. Mas aí é isso, eu me sinto dividida, porque enquanto eu ainda entendo o lado da Blizzard das coisas que eles fizeram, sabe, eu acho que poderia ter sido melhor trabalhadinho aí nos detalhes. A Xal'atath, eu não tenho muita coisa pra falar sobre ela, né? Tenho que falar aí que ela é perfeita, basicamente. Pra quem me conhece aí sabe que eu tinha uma pequena quedinha pelo Gul'dan do filme. E assim, né? Ele praticamente perdeu o posto dele, ficou em segundo lugar aí dos meus preferidos. Xal'atath ganhou o primeiro lugar aí disparada. Mulher é perfeita e não é pelo motivo errado que vocês estejam pensando, tá? Não é por conta dos pezinhos de Xal'atath. Longe disso. Foi por um motivo muito mais aleatório que vocês estão pensando. Eu sou uma jogadora de Dark Souls, gosto de jogar um Elden Ringzinho também. E uma coisa que me pega na franquia Soulsborne é que de vez em quando aparecem uns personagens lá que eles são assim umas 3 vezes mais alto que o seu boneco. E na Cinematic Threads of Destiny tem uma hora lá que ela chega perto daquelas da princesa e ela fica gigante. Eu falei, meu Deus, automaticamente, né? Automaticamente ele ligou
ali meu cerebelo de jogadora de Dark Souls e eu falei, meu Deus, ela é uma mulher gigante. E aí é isso, me apaixonei, é isso, gente, estou amando Xal'atath. É isso, gente, não tem pra onde muito fugir, não. É isso, eu abracei este meu lado louco. É isso, tá lá. Sinto muito, Gul'dan, sinto muito, mas perdeu o seu posto. E aí, né, nessa pegada de Xal'atath e de deuses antigos, que está todo mundo morto, né, a gente caiu aí no sangue negro, que é uma temática aí que surgiu em The War Within. E nessa parte aqui é um pouquinho mais de teoria da minha parte. Eu comecei a pensar, assim, que sangue negro me lembra mais questões, assim, internas, né, do corpo, vísceras e tal. E aí eu comecei a pensar que, cara, se você parar a pensar, a forma dos deuses antigos é muito estranha, é muito esquisitinha. Por quê, né? Todos os deuses antigos parecem que estão grudados no chão, né? Eles não parecem que têm mobilidade onde eles estavam, né, em Azeroth. Até se você for em Ny'alotha, você vê que todas as construções são feitas da carne de Nosotth. E eu acredito que os outros lugares onde os deuses antigos estavam também era isso. Ou seja, todas as construções do Império, né, aquela cena lá com a Shara, né, a gente vê, tem uma visão ali do Império Negro, com certeza todas aquelas construções eram feitas da própria carne do Nosotth. E as outras regiões dos outros deuses antigos provavelmente também eram feitos nisso. E parece muito que é como se eles estivessem formando um corpo. Imagina que eles estavam ali pra corromper a alma do planeta, né? Eles estavam ali pra corromper Azeroth. E talvez quando eles terminassem de fazer isso, eles tivessem que criar, né, um corpo pra suportar a alma corrompida. Então, basicamente, os deuses antigos estavam ali pra criar esse corpo. Por isso que eles estão grudados ali, cada um num canto, porque eles estão meio que formando, literalmente, um corpo físico pra alma que eles iam receber. E se vocês repararem, cada deus antigo parece que eles representam um sentido, né, do corpo humano. E Cthulhu poderia estar representando a visão, Yogg-Saron teria a boca, Richard seriam as vísceras, né, principalmente por conta da cabeça dele, que você vê que tá aberta, como se a gente conseguisse ver o cérebro do deus antigo, e também seria a energia desse novo deus. E o Nosotth, bom, Nosotth ia ser as partes íntimas, né? Eu não vou nem me enrolar aqui não, porque todo mundo já fez essa piada, todo mundo já olhou pro Nosotth e falou, meu Deus, ele parece uma pica, cara. Aí agora você começa a pensar, né, não, Ana Gold, por que você é assim? Você só fala besteira, não é possível. Tá bom, eu acredito em você. Mas depois aí, você toma uma bilulada do Nosotth, você não vem reclamar não que eu não avisei. Ou você vai me dizer que o Rashon não pulou lá da casa do Cacha-Prego com a Xal'atath na mão, fez uma incisão precisa ali, cirúrgica no Nosotth, e aí de repente saiu voando assim em volta da Xal'atath, assim, vum, 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 duas bolinhas do nada. Sim, gente, é isso mesmo, aquilo não é bolinha de maguinho, aquilo são as bolas do Nosotth. E eu tava aqui, né, pensando toda essa bobajada que eu tô falando pra vocês, e aí eu pensei no seguinte, tá, qual dos deuses antigos estaria representando a movimentação desse corpo? Porque, como eu falei, todos eles parecem que estão grudados aonde eles estavam. Então, eles não tinham como se movimentar. Quando chegaram os titãs, eles não tinham nem pra onde correr. Eles só aceitaram e foram presos. E aí que entra a Xal'atath. Porque se ela tá vindo como emissária desse suposto quinto Old God, que a comunidade tá comentando, que talvez tenhamos um quinto Old God, né, que ele aparece naquele mural da Cidade das Tramas, provavelmente esse quinto Old God representa a movimentação desse corpo que eles estariam tentando construir. E a maior prova disso é a própria Xal'atath. Porque se ela realmente é uma emissária desse suposto quinto Old God, ela seria a melhor representação possível de que ele faria referência aos movimentos do corpo do Titã corrompido. Porque olha pra Xal'atath, a mulher faz portal, ela desaparece de um lugar, aparece no outro, a mulher literalmente voa. Eu acho que não tem representação melhor de movimento do que isso. Então eu acredito que assim, enquanto os outros Old Gods estavam presos onde eles estavam, né, Xal'atath e esse suposto quinto Old God tava dando perdido aí nos titãs. Mas bom, é isso. Não tenho muito mais o que falar. Essas foram as minhas primeiras impressões da expansão até agora. E como eu falei, muita coisa pode mudar na lore que tá sendo contada. Então eu vou esperar a finalização dessa expansão, ler tudo com calma, pra eu poder depois entregar um resumão pra todo mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e um queijo pra todo mundo. E vejo vocês na próxima. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até...